Nesta manhã nós vamos meditar um pouco na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 18 ao 22. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Que Deus revele a palavra dele a cada um de nós nesta manhã. Irmãos, ao lermos esse capítulo de Pedro, o capítulo 2 da sua segunda carta, percebemos que o assunto deste capítulo é a corrupção da cristandade. Eu estou usando a palavra cristandade para diferenciar dos cristãos verdadeiros. Então, Pedro, neste capítulo, trata da corrupção da cristandade, ou seja, daqueles que se dizem cristãos, crentes, seguidores de Jesus Cristo, mas não foram regenerados, não nasceram de novo em Cristo. É importante a gente bater neste ponto. O que é novo nascimento? O que é o novo nascimento em Cristo Jesus? Novo nascimento, irmãos, é Deus, por sua graça, tirando a nossa velha natureza na morte em Cristo na cruz e dando-nos da sua vida e natureza divina. O novo nascimento, irmãos, é uma troca de vida em cada pessoa, é uma troca de natureza em cada pessoa. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Eu anotei uma tradução que neste texto eu gosto dela. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Não há dúvida aqui, irmãos, que a proposta do Evangelho de Deus é crucificar essa velha natureza.
e Deus já crucificou em Cristo Jesus. E diz aqui que Deus crucificou a velha natureza para que ela fosse destruída em você. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Irmãos, baseado nesses dois textos que ouvimos, podemos afirmar que a obra de Cristo para nos regenerar consiste em destruir a velha natureza em Cristo na cruz, para nos tornar participantes da sua natureza, da natureza divina. Deus destruiu a velha natureza para nos tornar participantes da natureza dele. É uma troca, é uma substituição. 1 João, capítulo 3, verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Essa semente de Deus, aí no texto, semente de Deus, que permanece no nascido de Deus, no nascido de novo em Cristo. O que é essa semente de Deus? É Cristo mesmo, irmãos. É Cristo com a sua vida e natureza permanecendo em nós. É o divino habitando no humano. É o tesouro celestial em vasos de barro, como a palavra de Deus nos ensina. Gálatas 2, versículo 17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Irmãos, o que é essa justificação em Cristo que Paulo fala aí no texto? É a nossa morte e ressurreição em Cristo. Justificação em Cristo, que Paulo se refere, está falando da nossa morte e ressurreição em Cristo. Ele diz aí: se procuramos ser justificado em Cristo. Essa preposição em é muito importante para entendermos o que Paulo está dizendo. Se procuramos ser justificados, se procuramos ser justificados por estarmos unidos, é a palavra em, né? Por estarmos unidos, identificados com Cristo. É a obra da atração, irmãos, quando Deus nos colocou em Cristo Jesus. É estar na pessoa de Cristo
e a pessoa de Cristo em nós. Portanto, se estou em Cristo, logo já não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se eu estou em Cristo, logo eu já estou crucificado. É o que ele vai dizer mais na frente. Eu já estou crucificado, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, se Cristo está em nós, é o que Paulo está dizendo. Se Cristo está em mim, se Cristo está em nós, e fica evidente que eu sou pecador na prática do pecado, aí ele levanta a pergunta: é Cristo ministro do pecado? Cristo trabalha em favor do pecado? Aí a resposta é: de maneira nenhuma. Se eu digo que Cristo vive em mim e pratico o pecado, isso torna Jesus Cristo meu sócio no pecado, né? Jesus se torna um conluiado, um conivente, um parceiro de pecado. É um absurdo, é uma aberração. Paulo está levantando essa questão para mostrar, irmãos, que isso não acontece. Cristo não tem nada com o pecado, nem o pecado com Cristo. Do mesmo modo, porque Cristo vive em mim, eu também não tenho nada com o pecado, nem o pecado comigo. Irmãos, qual seria o comportamento de Cristo vivendo em nós? Qual seria? Você já perguntou? Qual seria o comportamento de Cristo vivendo em mim? Como que ele se comporta? Êxodo 29, versículo 43. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Irmãos, eu gosto desse texto. Ali virei, é o Senhor, é Deus, é Cristo. Ali virei aos filhos de Israel, para que sejam santificados pela manifestação, da minha presença. Irmãos, a presença do Senhor santificava os filhos de Israel quando o Senhor se manifestava entre eles. Muito mais agora, irmãos, a sua presença em nós nos santifica em tudo. Todo lugar onde se manifesta a presença do Senhor é santificado. Portanto, se Ele vive em nosso interior, temos santidade, e santidade de dentro para fora, que se expressa em toda a nossa maneira de viver. Se o pecado é uma realidade na sua vida, Cristo não vive em você. E se Cristo não vive em você, você não nasceu de novo, seja lá quem quer que seja. Voltando para Pedro, para o capítulo de Pedro que estamos analisando, capítulo 2, Pedro fala de uma cristandade corrupta. A palavra corrupta aí significa pecaminosa.
Pedro está falando de uma cristandade pecaminosa, que aderiu ao cristianismo, mas não trocou a natureza. Não trocou a natureza. E por trás desta cristandade, preste atenção aqui, irmãos, por trás desta cristandade havia os falsos mestres que se infiltram no cristianismo sem novo nascimento, ensinando doutrinas falsas e coniventes com o pecado, doutrinas que apoiam o pecado na experiência da pessoa. Verso 1 aí do capítulo 2 de Pedro, 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Você viu que Pedro começa este capítulo mostrando os falsos mestres, pregadores, enganadores, e muita gente vai atrás deles, né? Diz aí que enganarão a muitos. O povo gosta de ser enrolado, gosta de ser enganado. Verso 18. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade. Quem está falando coisas muito arrogantes de vaidade? Os falsos mestres, os pregadores, que estão por trás da cristandade falsa, perdida, corrupta. Refere-se à mensagem, irmãos, desses líderes religiosos ímpios. São pregadores de aparência, né, bonita. A pregação tem aparência bonita, mas sem nenhum sentido evangélico autêntico. Essa turma tem retórica majestosa, vocabulário erudito, muita conversa, irmãos, mas ao terminar de falar, porém, não falou nada. Não falou nada. Nada que possa trazer libertação de fato. São mensagens que apoiam o pecado na vida das pessoas. São mensagens que toleram o pecado na vida das pessoas. Ainda diz que a Escritura ensina essa conivência com o pecado. Por isso, Pedro falou que são palavras muito arrogantes, porque Deus nunca falou isso. Na sequência do texto, versículo 18, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam errado. Irmãos, o que é isso? Aqui são indivíduos, né, que estão pensando em mudar de vida, porque tem gente, não é, que pensa em mudar de vida. Indivíduos que estão pensando em mudar de vida e vão ouvir essas pregações
E ao invés de ouvirem uma mensagem regeneradora, capaz de mudar a vida deles para sempre, ouvem balelas que não resultam em nada. Ao invés de ouvir o evangelho, irmãos, da salvação radical de Deus, ouvem sermões permissivos, coniventes com o pecado. Ao invés de descobrir o evangelho daquele que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, descobrem um lugar onde o pecado recebe aprovação religiosa. Coisa terrível. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Prometendo-lhes, são os falsos mestres, líderes religiosos ímpios, prometendo-lhes liberdade para o povo, quando eles mesmos são escravos da corrupção, do pecado, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se você é vencido pelo pecado, escravo é do pecado, aqui diz a palavra. Irmãos, se o próprio pregador está preso pela sua natureza pecaminosa, acorrentado pelos seus desejos perversos e detido na prática do pecado, quanto mais não estará o ouvinte que ouve uma promessa de libertação falsa? Não é? Agora, essa gente ouvindo um evangelho falso, ouvindo pregadores prometendo liberdade, mas não crendo que Cristo de fato liberta, porque eles próprios permanecem no pecado, o que acontece? O que acontece com essas pessoas? O que acontece com essa gente que gostaria de mudar de vida e vão às igrejas, aos congressos, às reuniões, e lá escuta isso? O que acontece? Eu vou dizer: vira porca lavada. Verso é o 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. É o que o apóstolo Pedro pensava acerca dessas pessoas que são crentes, mas não nasceram de novo, não morreram e ressuscitaram juntamente com Cristo. Houve mudança externa de costumes, hábitos e comportamentos, mas a natureza perversa continua intacta dentro da pessoa. Você pode imaginar o apóstolo Pedro pregando hoje nas igrejas? O que ele iria aprontar? E o que iriam aprontar com ele? Irmãos, os cães comiam imundície, passavam mal, lógico, e para se aliviarem, vomitavam, mas depois voltavam ao próprio vômito para comer. Por que o cão faz isso? Porque é cão, porque a sua natureza é de cão. Por isso, assim, segundo o apóstolo Pedro, são os pecadores que, para se aliviarem
de suas sujeiras internas, deixam algumas práticas pecaminosas, mas depois voltam a elas, porque a natureza ainda está presente no seu interior. No mesmo texto, encontramos a ilustração da porca que voltou à lama. Por quê? A porca voltou à lama? Porque é porca, irmãos, e age conforme a sua natureza. Principalmente quando está calor, a porca se esparrama na lama prazerosamente. Irmãos, se tomarmos uma porca, ele dermos um banho perfeito com sabão, perfumes e adornos, de tal maneira que sua aparência se torna perfeitamente aceitável ao ambiente limpo, quando soltarmos, tê-la-emos imediatamente envolvida na lama de novo. Por quê, irmãos? Porque a sua natureza está lá dentro dela. Pedro está dizendo que é o que acontece com aquelas pessoas que se tornaram crentes, cristãs, mas não tiveram a mudança de sua natureza. Não é? Agora, se o cão, o cachorro, for transformado em um colibri, uma pequena ave que absorve o néctar, chupa mel, então veremos a grande diferença do seu apetite. E se a porca, irmãos, for transformada numa pomba, veremos a sua predileção pela pureza. Porém, esta transformação somente se dará pelo novo nascimento, que é a nossa morte no corpo de Cristo e nossa ressurreição com Cristo, para ganharmos a vida dele, a natureza dele. A porca lavada por fora, se torna aceitável, mas ela volta para a lama depois, ela se suja depois, porque é uma questão de interior, de natureza. A natureza suína não foi trocada, irmãos. Pedro diz que é um retrato perfeito da cristandade sem novo nascimento. Pedro diz também que esse estado é pior do que o estado anterior da pessoa, pior do que ser ímpio, irmãos, pior do que ser ímpio pagão, entregue à sua natureza, é dizer-se crente em Cristo e viver na prática do pecado. Esse é o estado pior de que Pedro fala. O pecador, irmãos, secretamente tem prazer no pecado. Se não for transformado radicalmente pela troca de natureza, através da morte e ressurreição, juntamente com Cristo, acabará revelando aquilo que ele é no seu interior. Não tem jeito, vem à tona. Irmãos, Deus não quer espírito de porco, nem natureza de cão no seu reino. Por isso ele tem uma proposta maravilhosa. Sabe qual é? Atrair os pecadores para o seu corpo lá na cruz e levá-los todos a morrerem com ele para o pecado. Gálatas 2, o versículo 19 e também o 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha aí, não é? Jesus mesmo disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele nos colocou em seu corpo, não é? E depois a palavra diz: se um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu, nós morremos, porque estávamos no seu corpo, lá na cruz, porque eu aqui é o pecador, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, Deus jamais utiliza os termos cão e porca para nomear os verdadeiros cristãos. Ele os chama de ovelhas. Uma porca ou um cão, por mais limpos que estejam, nunca foram ovelhas. A palavra ovelha, eu gosto dessa palavra. A palavra ovelha nas Escrituras fala de uma identificação com Cristo. Vejam, Jesus Cristo é chamado de Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. João 1,29, não precisa ser lido. Foi levado como uma ovelha para o matadouro. Atos 8,32. Entende? Jesus aqui tem a natureza do cordeiro, da ovelha. Então a ovelha, irmãos, tem a natureza do cordeiro, da ovelha de Deus, que é Cristo. A ovelha tem a natureza de Cristo, a vida de Cristo, o caráter de Cristo. O próprio Cristo está na sua ovelha. Irmãos, Jesus nunca se referiu aos cristãos como minhas porcas, meus porcos, meus cães, meus lobos, minhas víboras, meus cabritos. Não. Ele chamou de as minhas ovelhas. Quais são as marcas das ovelhas de Cristo? Eu vou dar 3 para vocês. A marca principal da ovelha de Cristo é que Cristo vive na sua ovelha. Essa é a marca principal da ovelha de Cristo. Ela tem a vida de Cristo que se manifesta nela. O próprio Cristo está vivendo, manifestando sua vida. João 10, versículo, vamos ver o 7, depois o 9, depois o 10, depois o 28. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Está falando da ovelha. Você viu o contexto. E Jesus diz: dou-lhes o quê? Dou-lhes a vida eterna. A ovelha tem a vida eterna. O que é a vida eterna? 1 João
capítulo 5, verso 12 e 13 e depois o 20. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que é a vida eterna? Jesus, Ele é a vida eterna. E o texto falou antes: tendes. Você já tem, Ele já é a nossa vida, já desfrutamos. A ovelha é isso, a vida abundante de Jesus, vida santa, vida limpa. A ovelha de Deus é conhecida pelo Senhor, conhece o Senhor e também a sua palavra. João 10, versículo 3, 4, 5 e 7. 3, 4, 5 e 7. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Irmãos, ele diz aqui: as minhas ovelhas, prestou atenção? As minhas ovelhas, as que me pertencem, desde a eternidade passada, as ovelhas que Ele salvou na cruz, as suas ovelhas, diz aí, conhecem a sua voz. Veja bem isto, o grau de intimidade é muito grande. A ovelha conhece e reconhece o Senhor só de ouvir a sua voz, só de ouvir, é Ele. Veja bem o grau de intimidade que a ovelha tem com o Senhor, pelo fato de conhecer o Senhor, e conhece pela sua voz, pela sua palavra. A ovelha, irmãos, pelo fato da ovelha conhecer o Senhor Cristo, conhecer sua palavra, só por isso, só porque ela conhece o Senhor de maneira muito íntima, ela conhece a palavra dele, ela já identifica o lobo, já identifica de longe o estranho, não quer nada com o estranho, não quer nada com ele. Aqui diz que as ovelhas de Cristo seguem a Cristo. Jesus conhece as suas ovelhas, cada uma delas, e conhece pelo nome, irmãos. Nenhuma delas escapará à sua atenção, viu? Se você é a ovelha de Jesus, você não escapa da atenção de Jesus. Jesus está atento a você. Isto revela intimidade profunda com as suas ovelhas. Há um entrosamento perfeito entre Cristo e a sua ovelha, e vice-versa. Irmãos, outra coisa interessante aqui, Jesus não as força, mas conduz. Ele vai na frente. Alguns pastores, eles vão conversando com as ovelhas, vão à frente e as ovelhas vão atrás, e nenhuma delas se desvia do pastor. Não é de igreja não, do pastor. As ovelhas de Jesus são limpas, não rolam na lama,
nem comem vômito, porque são santas e têm a natureza de Deus. E por último, a ovelha de Deus goza de segurança absoluta e eterna. João capítulo 10, versículo 27, 28 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Irmãos, acerca das ovelhas, ele diz, acerca das suas ovelhas, ele diz: nunca hão de perecer, e ninguém, é radical, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Você entendeu? A ovelha regenerada está nas mãos de Jesus, está na mão de Jesus. Mas não é só isso. A ovelha está na mão do Filho, e a mão do Pai, que o Filho, que Jesus diz aí que é maior do que todos, está aqui, ó, a mão do Filho, a mão do Pai embaixo. Você está na mão do Filho, a mão do Filho na mão do Pai, hein? Ó que potência, irmãos. Está aqui, segura. As ovelhas estão seguras na mão do Filho e na mão do Pai. Pergunto: haverá alguma força ou poder capaz de arrebatar você daí? Algum demônio poderá bulir em você para te enlamear com o pecado? Haverá algum valentão ou capanga do inferno que tenha poder para tocar em você? Irmãos, estamos seguros nessa graça que nos regenerou. Como será amanhã? Como será amanhã? Melhor do que hoje. E depois de amanhã? Melhor ainda. Não estamos com medo do futuro. Mas e o pecado? Está vencido, irmãos. E a tentação será vencida pela vida de Cristo em nós. E o mundo? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a apostasia não vai abalar a nossa firmeza e a nossa evolução em Cristo Jesus. Nada e ninguém vai afetar quem está na mão do Senhor e na mão do Pai. Não estamos vivendo no mundo, irmãos, segundo o mundo. Estamos vivendo no mundo e também na igreja, segundo a providência suficiente do Deus Todo-Poderoso, nos garantindo cada vez mais vitoriosos. Segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Viu? Com santidade e sinceridade de Deus. Você viu aqui? É a santidade de Deus, não é a sua. É a sinceridade de Deus, não é a sua. Com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana. Mas, veja bem aqui, mas na graça divina
temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Você tem vivido no mundo baseado em quê, meu irmão? É na graça divina? Tão somente? Graça é Deus dando tudo e fazendo tudo a quem nada merece. A quem nada merece. Quem poderá sequer se levantar contra aquele que é maior do que todos? E nas mãos daquele que é maior do que todos estamos, irmãos. Dá para crer ou não? Dá para crer ou não? Se você não crê, já vou dizer para você por que você não crê. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Palavras de Jesus em João 10, 26. Amém, irmãos?